Boa noite, pessoal. O tema da nossa aula hoje é sobre energia cinética e trabalho. A ideia é que nós vamos explorar esses conceitos discorrendo sobre as formas de energia, como nós podemos calculá-las, associá-las ao trabalho e verificar quais as relações que nos permitem resolver alguns problemas práticos. Quando se fala em energia, nós podemos associar de modo muito simples alguns fenômenos, como, por exemplo, chutar uma bola, quando você pega um veículo e vai até o litoral, quando você pega um avião e se desloca para um outro país. Em todos esses fenômenos, nós estamos falando de uma forma indireta de energia. Se nós usássemos uma definição um pouco mais técnica, energia seria uma grandeza escalar que está associada a uma variação de estados. Sobre essa forma, sobre as formas de energia que nós temos para falar, o que nós iremos discorrer aí são assuntos que envolvem definições de energia cinética, energia associada a movimento, a relação que existe entre trabalho e energia cinética, e vai nos produzir uma representação matemática que envolve um produto escalar ou um produto interno. Falaremos do trabalho associado à força gravitacional, quando você joga uma partícula e analisa a queda dessa partícula. Associar trabalho com uma força elástica. Nós já aprendemos anteriormente que a força elástica é dada pela lei de Hooke, que está associado à deformação que uma mola sofre quando uma força é aplicada. E por fim, falar de trabalho com força variável, integrando uma função de posição, uma função que representa a força, de uma posição inicial até uma posição final. E fecharmos ultimamente também com potência, que é um conceito associado também à energia e usando também como ideia o tempo. Bom, dentro da nossa argumentação, a primeira das definições que nós vamos aqui utilizarmos é a definição que envolve a energia cinética. O que seria a energia cinética? Energia cinética está associado ao energia associada ao movimento. Energia associada ao movimento. O que significa isso? Significa dizer que ao calcular a energia cinética, a ideia está representada em termos da variação de velocidade que você pode obter para um objeto, uma partícula, pode ser um carro, pode ser uma pessoa. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Quanto menor a velocidade, menor a energia cinética. Se a velocidade for nula, a energia cinética também deixa de existir. Bom, matematicamente, nós podemos definir a energia cinética através da relação K igual a mv² sobre 2, onde K é a energia cinética, m é a massa, v velocidade. Uma questão fundamental que a gente sempre tem que tomar cuidado é com relação às unidades. Então, a energia cinética é dada em joule, como sendo a representação da massa em quilos. A velocidade é que a gente sabe que é metros por segundo, só que ela aqui está escrito ao quadrado. Mais adiante, nós podemos provar que essa representação em joule também pode ser escrita em outro formato. Por quê? Porque nós podemos usar aqui a segunda lei de Newton associada ao deslocamento. Nós já podemos, inclusive, fazer isso agora. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando a gente escreve que um joule é a associação que nós acabamos de escrever para energia cinética, a massa multiplicado por ms ao quadrado, isso significa dizer que eu tenho quilos m2 S2, correto? Se eu venho aqui e quebro
essa dimensão de comprimento como quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado e multiplico por m, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é apenas quebrar ela e escrever nesse formato. Mas aí tem uma questão interessante. Quando eu analiso esse trecho, essa contribuição, isso daqui para nós é o que? É massa. E esse cara aqui é o que? A aceleração. Massa e aceleração. Então, com isso, eu posso dizer que 1 joule também pode ser expresso como 1 newton metro. Que é uma associação que envolve o quê? Definição de força com uma representação em comprimento. Beleza? Bom, para explicitar como nós poderíamos usar aí a associação de energia cinética com um exemplo, né, mais simples, faremos o seguinte. Vamos lá, vamos pensar um exemplo bem tranquilo, exemplo 1, que é na verdade um fato que aconteceu no final do século XIX, por volta de 1890, quando um americano ele elaborou um experimento que consistia em sair de um ponto A e de um ponto B 2 locomotivas. Qual era a ideia? Prendia as locomotivas, deixava elas aceleradas e soltava elas até elas se encontrarem na metade do caminho. A obtenção da experiência aqui, na verdade, era para calcular qual é a energia cinética na colisão. Isso foi um experimento extremamente perigoso, porque muitas pessoas se acidentaram, alguns inclusive morreram. Mas a ideia é aferir qual era a magnitude de energia cinética que era gerada nessa colisão. Então, partindo dos dados iniciais que nós vamos gerar aqui, uma aceleração, digamos, de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Usando aí a força das locomotivas como 1,2 vezes 10 a sexta em newtons. Nós vamos gerar aqui como objetivo calcular qual é a energia cinética aqui, ó, na colisão entre elas. Correto? Essa que vai ser a nossa tarefa, esse vai ser o nosso objetivo. Bom, para fazer isso, nós temos que usar, óbvio, né, a definição de energia cinética, K igual a mv quadrado sobre 2. O que nós temos aqui no momento? Nós não temos a massa, mas a velocidade a gente pode obter. Como? Partindo do ponto em que as locomotivas estão em repouso, a gente sabe que a velocidade inicial delas é quanto? É 0, correto? Nós queremos encontrar a velocidade no momento em que elas vão colidir, não sei essa velocidade. Eu sei que as locomotivas já serão aceleradas, 0,26 metros por segundo ao quadrado. E um dado fundamental que eu não havia colocado e que agora nós vamos colocar. Essas locomotivas elas estão, a princípio, a uma distância de 6,4 km. No momento em que elas colidirem, elas terão percorrido exatamente o que? A metade do caminho, 3,2 km. Nós aprendemos que ao associar essas informações com as equações de movimento uniforme variável, nós temos uma equação que é bastante interessante para a gente. Se nós lembrarmos a equação V2 ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔX é suficiente para que a gente consiga resolver. Por quê? Porque ela tem todas as contribuições necessárias. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é apenas com a questão relacionada à conversão, porque isso aqui é dado em quilômetros. E queremos que no sistema internacional isso seja dado em metros. Portanto, a velocidade ao quadrado aqui vai ficar escrito como velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, 0,26, vezes o ΔX, que aqui para nós, vamos colocar em notação científica, é 3,2 vezes 10 a terceira. Bom, executando todos os passos, realizando todas as contas, nós vamos chegar aí num V
e vai ser a raiz quadrada dessa multiplicação. 2 vezes 0,26 vezes 3,2 vezes 10 à terceira. Bom, fazendo as contas aí, nós vamos chegar a um valor de velocidade de 14,8 metros por segundo. Isso, em termos de conversão, seria aproximadamente 147, 148 km por hora. Bom, isso é uma parte do exercício. O que nós queremos, não podemos perder de foco, é o que? Energia cinética. Sempre lembrando, nós temos a velocidade, queremos a energia cinética, logo está faltando o quê? A massa. E como é que a gente vai obter essa massa? Fazendo uma adaptação usando a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos informa que F é igual a M vezes A. Ok? Bom, nós temos a ação da força, peso de cada locomotiva. Nós queremos a massa. E a aceleração nós temos associada à gravidade. Daqui eu isolo meu M e escrevo ele em termos de P sobre G, onde P é a ação dessa força de cada locomotiva e G é a gravidade. Então logo, daqui o M vai ser a razão entre a força-peso, 1,2 vezes 10 à sexta, por 9,8. Então daqui nós chegamos à conclusão de que a massa é aproximadamente, consultando aqui as anotações do cálculo que eu havia feito antes, nós vamos chegar num valor aí gradiente de 1,22 vezes 10 à quinta em quilos, certo? E aí com isso, nós temos agora toda a informação necessária para poder calcular a energia cinética. Logo então, o K vai ser igual a mv² sobre 2. Portanto, K vai ser igual à massa que nós acabamos de encontrar, 1,22 vezes 10 à quinta, pela velocidade, que é 14,8 ao quadrado, isso dividido por 2. Só que tem aqui uma adição nessa conta. Adição não na conta em si, na própria fórmula. Como é energia cinética de duas locomotivas, então eu vou multiplicar esse cara por quanto? Por 2. Cancela aqui. Então, fazendo as contas, eu tenho que o meu K vai dar, consultando aqui os dados, nós geramos em torno de 2,0 vezes 10 oitava em joules. Vocês têm ideia, rapaziada? Isso aqui equivale à detonação de uma bomba. Beleza? É isso aí.